Olá, sejam bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, vamos abordar 3 criptomoedas que estão sendo compradas por grandes investidores, também conhecidos como baleias. Vou compartilhar o meu ponto de vista sobre cada uma delas. Antes de começarmos, peço que deixem seu like e se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como este. Antes de entrarmos no tema das criptomoedas, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora com vocês. Provérbios 19, 21 diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Este provérbio nos lembra que, embora tenhamos nossos próprios planos e desejos, é a vontade de Deus que prevalecerá no final. Mesmo quando buscamos nossos próprios caminhos, é importante reconhecer que Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Essa mensagem nos ensina a humildade e a confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Agora vamos ao vídeo. Espero que gostem e encontrem informações valiosas sobre essas criptomoedas. Obrigado a todos. Fala pessoal, muito boa noite, que Deus possa abençoar o final de semana de vocês. Hoje era para postar um outro vídeo onde eu traria qual seria melhor investir $100 entre ADA Cardano e Polkadot, mas resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês porque baleias estão comprando e isso é bem interessante porque a gente tem que andar com quem move o mercado, onde tem dinheiro, então eu vou trazer essas 3 criptomoedas aqui para vocês relacionada a essa matéria, tá? E vou dar o meu ponto de vista sobre essas criptomoedas, tá? Já deixando os créditos para o site, eu não sei pronunciar mais ou menos como fala esse site, se é BN mesmo, né? Que é o nome do site. Mas se não for, vai ficar assim, beleza? Então, baleias estão comprando 3 criptomoedas, pessoal. E quais será que são as criptomoedas? O que a gente pode esperar? Então vamos ver as partes que nos interessa, perdão, né? Para a gente ir para o gráfico. A primeira de todos, investidores institucionais compram 100 milhões de ARB em 2 semanas. Então a primeira criptomoeda é a ARB, tá? Lembrando, pessoal, que não é só porque está numa matéria que grandes investidores estão comprando que você tem que sair comprando em algum lugar, em qualquer lugar, tá? Então, nesse vídeo também trarei bons pontos de compra, onde seria para quem quiser se posicionar junto com esses caras, tá? Então, a primeira criptomoeda que eles estão comprando é a ARB, beleza? E a segunda criptomoeda foi uma criptomoeda que eu já falei, que eu já passei uma análise aqui no canal. Falei que ela estaria habilitadíssima para subir já para vocês, né? Que ela já tinha concluído o processo dela de mitigação, feito o processo belezinha, e talvez seja até por isso que baleias, como cito para vocês, que vocês conhecem, né, compram em lugares certos, em regiões de demanda do mercado. Então é por isso que a Uni já estava habilitada, provavelmente o caso dela seja isso, tá? Então a Uni é a segunda criptomoeda, e a terceira, quem será, quem será? ADA Cardano, pessoal. Mas a ADA Cardano não para de cair. E como que eles estão comprando? E é isso que a gente vai ver no gráfico, tá, pessoal? Então, as 3 criptomoedas são Uni, ADA Cardano e ARB, beleza? Vamos ao gráfico, vamos ver o que eu acho, encontrar bons pontos de compra dessas moedas, se vale realmente a pena na minha visão, beleza? Então vamos ao gráfico, pessoal. Através do gráfico eu vou mostrar bons pontos de demanda para vocês, tá? Só lembrando para vocês verem como que eu falo as coisas para vocês, e são assim que as instituições trabalham. Eles não compram em qualquer lugar, e é por isso que vocês provavelmente, depois que acontece que saem as matérias, né? Mas provavelmente vocês verão com mais frequência esses tipos de matérias, porque eles se posicionam nos lugares corretos, né? Nos seus lugares de demanda. Porque, como falo para vocês, assim como a gente, uma instituição, quem tem bastante dinheiro também toma risco. Mas a intenção deles é sempre pagar o mais barato possível, né? Dentro de uma região validada, por exemplo, para que ele tome o menor risco possível e, caso dê tudo certo com a análise que ele tem lá, fundamentalista, gráfica e de diversas formas, quando
se acertar a operação, por exemplo, igualzinho a gente, ele consiga extrair o maior lucro possível de uma moeda, tá? Ou de um ativo e por aí vai. Não acha que um grande banco ou uma instituição vai comprar uma moeda só porque tem 300 canais falando dessa moeda no YouTube. Eles jamais gastariam bilhões fazendo um tipo de coisa dessa só porque falam demais. É por isso que eu falo para vocês, tá? Procurar moedas que ainda têm estruturas, porque esses caras, igual na matéria que vocês viram, deixam o seu rastro através desses movimentos, tá? Em suas zonas de demanda. Então é nelas que a gente tem que se posicionar, beleza? Então eu vou fazer uma breve análise de ADA Cardano, UNI e ARB, beleza? E também vou falar algumas regiões importantes para a compra dessa moeda. Tendo que aqui também teria que ser uma montagem de posição, tá, pessoal? Porque principalmente a ADA, porque a ADA ela tem um ponto que eu falei para vocês lá no começo, há muito tempo atrás, né, quando ela estava subindo, que nada impedia dela voltar aqui e estopar esse fulo duplo aqui, tá? Porque aqui é uma região muito importante de demanda, que pode ser sim que ela faça esse movimento que tá desde aquela vez aqui no gráfico, ó, esse desenho. Então aqui pode ser um belo movimento, tá? Então o que eu falo, você pode pagar aqui 0,50 e ter uma expectativa que ela vai voltar a $1, beleza. Mas e se ela não volta? Então é muito melhor a gente pagar, vamos dar um exemplo, tá, pessoal? 0,15 e a gente vai buscar aqui 0,60. E se ela for para $1, então maravilha pra gente, entendeu? Então por isso que é importante você pagar o mais barato possível, tá? Como vocês andam vendo, né? O mercado tá difícil de subir. O mundo inteiro tá complicado. Então, investidores grandes, pessoal, eles também não querem colocar o seu dinheiro a jogo em qualquer ativo, qualquer moeda e por aí vai, tá? Então, em pagar o mais barato possível dentro das regiões é muito importante. Então, vou marcar a caixinha da ADA Cardano aqui para vocês, do 0,1680 e 0,1231. Essa região, para mim, é a região mais forte da ADA Cardano. E como eu citei, nada impede dela voltar até esse patamar de preço. Pode ser que não volte? Pode ser, tá? Mas nada impede. Então, por isso que eu vou passar algumas regiões dela aqui de importante de demanda para caso alguém queira se posicionar, tá? Então, basicamente, não tem muito para que falar dela. Ainda está numa movimentação de alta. Isso é importantíssimo para a gente, desde que não reverta o seu movimento, tá? E vira um movimento de baixa. Então vamos ao gráfico diário, encontrar suas regiões de demanda aqui, onde que a gente pode se posicionar nessa moeda, para a gente conseguir pegar uma posição nela, tá? Essa região que ela tá agora é uma região de demanda, mas é bem arriscadinha, tá? Apesar que aqui, ó, isso aqui é um rastro de institucional, vamos dizer assim. Por quê? Só o institucional, ou quem, vamos dizer para vocês entenderem, tem poder de fogo para fazer um displacement, que é isso aqui, ó. Ou seja, quando o mercado faz esse candle gigantesco e deixa esse cara chamado de ordem block, né? Aqui havia um imbalance gigantesco, que é nada mais nada menos que o FVG, um Fair Value Gap. Ou seja, ele fez um desbalanceamento muito grande pelo preço, né? Teve uma alta demanda e não teve oferta suficiente nessa região, tá? Então, provavelmente, eles tendem a defender essa posição mesmo, tá? Então, aqui pode ser um ponto de compra da Cardano, onde ela está agora no preço, tá? Então, repare para depois, vai que ela dá um tiro para cima, você não comprar a 0,50 e falar que fui eu, tá? A caixa vai ficar do 0,2953 ao 0,2848. Se você conseguir comprar dentro dessa região um pouquinho, será maravilhoso, tá? Mas caso ela suba um pouquinho aí até o 29,081, tá um bom preço para pagar nela. Expectativa desse movimento, já vou deixar claro aqui, a primeira enrosco dela vai ser aqui na casa do 0,44, tá? Então aí você vê se você quer levar ela pro resto da vida, ou você quer realizar, ou só ter ela na carteira para falar que tem, tá? Porque ultimamente a galera gosta só de ter a moeda, não gosta de realizar, não.
Aí, outro ponto importante dela, lá no 0,2668 e até o 0,2525. São regiões de ordem block, regiões validadas, tá? Pode ser que ela segure nessa região aqui? Pode ser. A gente vai ver o poder desse cara a partir daqui, tá? Se ele vai conseguir sustentar o mercado dessa forma, tendo que aqui houve uma quebra de estrutura importante do mercado, né? Então a intenção... Opa! A intenção é que o mercado dê continuidade a essa movimentação e não precise estopar aquele fundo lá, né? Então vem aqui, faz essa quebra de estrutura fazendo um change of character, né? Volta fazendo seu processo de mitigação e a expectativa é que esse movimento comece daqui. Mas como citei, como é uma região de liquidez lá embaixo, nada impede, e o gráfico semanal, certo que ainda não fechou, né? E o mensal tá bem feinho. Mas então, pessoal, eu só compraria a ADA Cardano nessas duas regiões, né? E depois eu só esperaria para comprar ela lá na casa do 0,18 até o 0,14, tá? Então eu compraria um tanto aqui, vou chutar um valor assim só para falar, tá? Para vocês entenderem, sei lá, $200 aqui, 200 aqui e aqui tipo eu compraria uns 500. Basicamente assim, é só para vocês entenderem um pouquinho, tá? E se subir daqui, beleza, vai subir com o que eu comprei. Agora, se ela for lá embaixo, eu ficaria com uma posição melhor dela, tá? Minha expectativa para a ADA Cardano são boas, tá? Acredito que a médio e longo prazo ela é uma criptomoeda que pode gerar bastante lucro pra gente aí, tá? Mas como citei, para mim, só nome não importa. Se colocar um fechamento abaixo dessa região aqui, quebrando essa estrutura, eu não quero mais. Mas acho difícil fazer isso. Mas caso aconteça, né, nesse mundo, tudo pode acontecer. Então eu não posso descartar todas as possibilidades, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora de Uni. A Uni eu só vou fazer um review com vocês, tá, pessoal? Para você que não viu, tem um vídeo aqui no canal sobre ela, tá? O mesmo desenho, eu nem mexi, ó. Para mim ela está habilitadíssima para subir, né? Então ela já passou o ponto de compra dela, né? Mas eu vou falar um ponto dessa correção que a gente tem uma expectativa que poderia ser uma boa posição para entrar nessa moeda, tá? Mas só para quem não viu o vídeo, a partir do momento que é o que eu falo que é o normal, o processo normal do mercado, vai lá, sobe, né? Faz o processo de correção, a Uni faz uma quebra de estrutura aqui, mudança de característica, porque estávamos vindo numa pernada de baixa, né? E aí ela faz uma zona de liquidez, que isso é bastante importante, né? Para que os grandes investidores consigam a liquidez suficiente. E aí ela testa o seu ponto base que deu a quebra de estrutura. Então, lembre-se que a maioria das moedas que eu passei para vocês não fizeram esse movimento que a Uni já fez. Então, a Uni ela está habilitadíssima para subir, porque ela já fechou esse ciclo, tá? Então, ela sim, ela pode basicamente sair daqui e vir testar aquela região que eu falei para vocês, que provavelmente vai ser um enrosco aqui na casa do 10 ou 12 aqui, tá? Então, o que a gente podia esperar para comprar ela? O retorno dela para a gente montar uma posiçãozinha nela. Deixa eu ver se mudou. Se a gente tiver como referência, se ela continuar nessa máxima, que tomou uma cacetada aqui, né? Ora, deixa eu ver. Abaixo de 50% eu teria essa região aqui de baixo. O pessoal, lembrando só porque eu estou falando dessas regiões mais na extremidade, porque para mim ainda segue a tese que o Bitcoin ele pode até subir de onde ele está, porque é aquele ponto que eu falei para vocês lá no grupo, né? Mas o Bitcoin ainda vai corrigir, tá? Ele não corrigiu ainda ele vai. Então não se apresse, não caia na ladainha aí do povo. Então, a Uni a gente poderia procurar por compras, pessoal, a partir desse cara aqui. Ele tá bem em cima dos 50%, né? Quem entra na nossa zona de desconto, porém, ela tem um Fair Value Gap aqui que pode ser que segure esse cara aqui. Então, aqui pode ser que começaria a montar uma comprinha nessa região aqui, tá? Só vou marcar aqui para a gente anotar. Do 5,362 até o 5,091. Aqui, como é uma zona grande, eu faria um pouquinho diferente, tá? Então, ó, deixa eu marcar as caixas primeiro para vocês, para depois eu falar o que eu faria. Essa caixa de baixo, que é a zona de demanda,
4,886 até o 4,678, tá? E a última, que é a zona mais forte de demanda dessa nova movimentação de referência, é o 4,585 até o 3,614, tá? Então a expectativa, só para começar, já que ela quebrou uma nova estrutura aqui, ó, né? Aqui já pode ser considerado o boss. Então a gente está trabalhando com essa referência de movimento, né? Repare que tem um canal aqui de alta que provavelmente, com certeza absoluta, vai estopar esse canal, né? Porque a galera gosta de se apoiar nisso e provavelmente ela vai fazer esse processo, fingir que vai segurar aí para estopar essa galera, tá? Então nessa região, como é uma região extensa e como eu estou contando com a queda do Bitcoin, tá? Mas tem um porém que a Uni, como citei, já está habilitado. Aqui eu compraria, sei lá, uns $50. Aqui eu já compraria uns 150 e aqui 250, tá? Os valores, pessoal, não é isso que eu faço de valores, tá? Não importa isso, eu estou falando o que eu faria para montar uma posição, porque eu não sou doido de comprar 1000 aqui e aqui eu compro 100. Para mim não tem lógica fazer uma coisa dessa, tá? Mas cada um. Mas é só para quem quiser ter uma base de valores. Mas para mim são regiões de demanda aqui desse mercado, da Uni, né? E como citei, para mim ela é uma das poucas moedas que já está habilitadíssima para, sinceramente, explodir e vir testar nessa região aqui, que a gente já havia conversado, né? Que é essa região do 11, 500, 12 aqui. Aqui ela vai ter um belo do enrosco, tá? Provavelmente, como eu disse lá da XRP, ela vai se utilizar dessa região aqui, que é uma região de resistência, para impulsionar o mercado para cima, né? Porque há dinheiro para chegar nessa região. E provavelmente aqui eles devem iniciar um novo processo corretivo, né? O ideal também, comentei com vocês, que já nessa alta colocasse um fechamento aqui acima dessa região, para aí sim iniciar um novo processo, a gente fazer uma nova análise, né? Porque o que eu penso é o seguinte: chegou nessa região, pagou 200%, realizei 220%. Vou ficar com, sei lá, se eu tenho 5.000 Uni, vou vender 4.000 nesse preço, vou ficar com 1.000. Quando ela retornar aqui, eu penso se eu compro novamente ou não, mais um pouco. Entendeu? É assim que eu trabalho. Então vamos a ARB. Essa eu nunca falei no canal ainda, né? Acho que só no grupo. Bom, ontem eu estava dando uma olhadinha nela, né? E vou mostrar para vocês o que acontece aqui. Tá vendo esse cara bem grandão aqui, ó? Esse cara tem um baita de um Farvalley Gap nessa região aqui, né? Ó, tudo isso aqui é um Farvalley Gap. Ou seja, o mercado não houve negociação nesse nível de preço, né? Pode ser que um dia ele volte, pode ser. Aí ele vai fazer o mesmo processo igual todas as moedas, tá? Mas tem algo interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, quando você traça a Fibo dessa maneira, até onde ele parou aqui foi esse carinha aqui, peraí. Só para vocês prestarem atenção, o meu ficou mais ou menos, mas aqui dá para vocês entenderem. A minha marcação é até esse cara, porque isso aqui é um candle diário, né? Então, a partir do momento que ele faz esse candle diário, esse cara é o segundo cara. Então, depois dele, não teve negociação. E agora sim, faz todo aquele processo de mitigação, que eu falo para vocês, né? E vem tocar nessa região. Muito próxima à região de 50%, pode dizer que já foi mitigada essa região? Pode. Então, pode ser que eles já conseguiram a liquidez suficiente, né? Para iniciar um novo processo e dar continuidade ao processo de alta, porque aqui houve uma quebra de estrutura, tá? Isso é importante, porque ele coloca a galera na compra, perdão, como eu falo para vocês, um pivô de alta, aí ele faz todo um processo de mitigação. E por que o mercado faz isso? Porque o mercado gosta de pegar o seu dinheiro, tá? E quando a galera vê uma moeda subindo 50%, 60%, todo mundo, isso é de ser humano, tá? Acha que a moeda vai subir 15.000% reto. Então, compra. E é isso que eles querem, tá? Então, basicamente, ela faz todo esse processo
Lindo processo aparentemente, tá? Então já vou marcar aqui. Ela também pode ser que dê uma boa alta, sim, né? E por que eu digo isso? Porque tem baleia comprando? Não, porque a partir daqui ela faz uma nova quebra de estrutura, ó. Nossa, o meu e minha tá... Eu esqueço de desligar ele, pessoal. Desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Então eu não vou escrever, mas aqui dá para vocês entenderem. Então aqui são duas quebras de estrutura no gráfico diário, né? Então a expectativa da movimentação é que a ARB faça isso aqui, ó. Continue, né? Já que ela veio fazendo o seu processo de mitigação, ou seja, ela veio abastecer o seu carro em busca de liquidez para dar continuidade à movimentação de alta. Essa é a expectativa, tá? Então, pontos de compra, ela está num ponto de compra? Está num ponto de compra, porque a gente precisa traçar essa referência de mercado aqui agora, e ela está exatamente no 50% dessa moeda, ou ela segurou no 50%, perdão, tá? Então vamos achar uma posição legal aqui, para a gente conseguir, ó, tá vendo que aqui ela tá quebrando uma microestrutura no gráfico de 4 horas, então, quando ela fazer esse retorno, só para vocês marcarem a caixa, 1.1433, 1.1210. Então, quando ela retornar a essa região, o primeiro ponto de compra dela, para mim, ficaria aqui na casa de 1.1461, né? Aí aqui existe um ponto bem legal que eu gosto desse Fair Value Gap, porque a partir dele há uma quebra de estrutura, né? Então, ele é importante. Então, ele vai ficar lá na casa do 1.0609 e 1.0163, tá? Então, 50% dessa região, mais ou menos aqui nos 1.0395, eu compraria mais um pouco. E o último caso, se ela voltasse até aqui embaixo, provavelmente ela viria até aqui na casa dos 50% também. 0,9598 eu compraria mais um tantão dela, tá? E para mim aqui é o seguinte, como ela está respeitando essa região de Fair Value Gap, que é uma região de liquidez, ela não pode colocar um fechamento abaixo dos 50% dessa região, tá? A região fica mais ou menos aqui no 0,84, tá? Ela não pode colocar um fechamento abaixo dessa região, porque se ela colocar, ela vai estar quebrando a estrutura para baixo e indicando que ela vai buscar liquidez mais para baixo. E aí é aquela história, você vai querer achar o fundo? Aí é com você, tá? Mas acredito que tem bastante... Resumindo o site, né, a notícia, a matéria, vamos dizer assim, as 3 criptomoedas citadas na matéria, para mim, tem bastante referência. As 3 têm grande possibilidade, por enquanto, se nada mudar, tá? De subir, gerar bons lucros para a gente, tá? Só falar da ARB, a ARB tem que considerar esse ponto aqui, ó, onde houve uma zona de oferta. Provavelmente, se ela der continuidade à movimentação de alta, vai passar a máxima. É a expectativa. Mas tem que ficar de olho nessas regiões, tá, pessoal? Então, aqui na casa do 0,70, tem que ficar de olho se ela não vai segurar, vai reverter o movimento e por aí vai. E aqui já daria uma bela operação, eu acredito, né? Nem tanto, 50%. 50% é bastante, né? Que a gente fala que tá acostumado a ver 1.000, 2.000, 50% é porcentagem pra cacete. Mas basicamente é isso, pessoal. Acredito que as 3 criptomoedas citadas na matéria têm grande potencial, pode gerar boas oportunidades, tá? Lembre-se que eu falei para vocês, de olho nas regiões que eu venho postando nas extremidades, porque a queda do Bitcoin ainda vai vir. Óbvio que ele vai induzir a galera ainda, acredito que vai, né? Mas a queda dele ainda vai vir, tá? Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Não esqueça de deixar o seu like. Fique com Deus.